Certamente você já viu, ou talvez até já tenha feito uns testes em que nos apresentam uma figura e nos perguntam o que primeiro nós vemos naquela figura. E as respostas são muito variadas, e são variadas por causa da nossa maneira de olhar. Neste 11º domingo do tempo comum, as leituras, ao falar do cuidado que Deus tem por nós, na primeira leitura da missa deste domingo, no livro do Êxodo, no capítulo 19, a partir do versículo 2, e depois o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 36. Nós temos duas coisas em comum entre essas leituras. Na primeira leitura, Deus diz que Ele resgatou o povo do Egito sobre asas de águia. Então Deus usa a comparação da águia para falar do cuidado que Ele tem para com o seu povo. A águia tem duas grandes características. Ela voa muito alto e por isso quando Deus diz que nos leva em asas, sobre asas de águia, Ele quer dizer que Ele nos mantém em segurança, longe do perigo. Mesmo que de alguma forma fisicamente o perigo pode estar perto, a graça de Deus nos garante a proteção contra tudo aquilo que realmente pode nos fazer mal. E uma segunda característica da águia é a sua visão perspicaz. A águia, mesmo voando muito alto, consegue ver coisas pequenas sobre a terra. E no Evangelho, São Mateus nos diz que Jesus, vendo a multidão, compadeceu-se, porque eram como ovelhas sem pastor. Estavam cansadas e abatidas as multidões, e estavam como ovelhas sem pastor. De modo que o Evangelho nos mostra como que Jesus nos olha. Deus tem esse olhar de águia, ou melhor, um olhar muito mais capaz, muito mais perspicaz do que o olhar de uma águia. E por isso Deus vê tudo, Deus vê todas as coisas. Mas esse ver tudo de Deus não é um olhar justiceiro, mas, como o Evangelho nos diz, é um olhar misericordioso. Se várias pessoas olhassem para aquela multidão, lembrando o exemplo do teste que eu dei no início, cada pessoa poderia fazer uma afirmação, olhariam para aquela multidão com vários olhares. E como é que Jesus olha para a multidão? Ele olha com compaixão, com misericórdia. Ele se compadece daquele povo. Jesus, que vê tudo, vê também as nossas falhas, nossos defeitos, nossos pecados, e mesmo assim Ele olha com misericórdia, porque Ele conhece a nossa fraqueza, e Ele, no seu amor infinito, se compadece de nós, e não nos condena, mas nos vem trazer a salvação. E Jesus, então, diz aos seus discípulos que a messe é grande e os operários são poucos. Jesus reconhece assim, Ele vê as muitas necessidades da humanidade e que poucos são aqueles que se dedicam a cuidar da humanidade, a curar as feridas, a serem pastores segundo o seu coração. Mas Jesus não apresenta simplesmente um problema, mas Ele nos dá também a solução. No seu olhar misericordioso, ao ver as nossas necessidades, ao constatar a escassez dos operários, Jesus nos convida a tomar parte da solução deste problema. E por isso Ele nos diz: pedi ao dono da messe que envie operários para a sua colheita, para que nós possamos ter pastores que cuidem de nós, para que nós possamos ter vocações em um número suficiente. Jesus nos convida a colaborar, principalmente com as nossas orações. Em seguida, nós temos o envio dos apóstolos, Jesus que os envia aonde Ele mesmo deveria ir, para que os apóstolos possam ser enviados para curar as doenças, purificar a lepra, ressuscitar os mortos, e isso tudo acontece de uma forma espiritual também. Para que tudo isso aconteça, Jesus nos convida a rezarmos para que o Senhor da messe envie operários. Rezemos
para que Jesus continue chamando jovens para o seu serviço. A igreja precisa de vocações. E, sobretudo, Jesus quer chamar entre os nossos jovens, entre aqueles que participam de nossas comunidades. Quantos poderiam estar no seminário? Quantos poderiam já ser padres, falando agora da vocação sacerdotal, mas ainda talvez não ouviram o chamado de Deus, ou talvez não tiveram ainda a coragem de responder a esse chamado, ou não fizeram o devido discernimento, talvez não conhecem bem ainda o que é a vocação a que Deus os chama. Nós podemos ajudar a esses vocacionados com as nossas orações. Por isso, hoje, eu te convido a rezar pelas vocações. Eu te convido a acolher o pedido que Jesus está nos fazendo hoje. Pedi ao dono da seara que envie operários. Não basta a gente simplesmente dizer, temos poucos padres, temos poucas vocações. Não basta simplesmente dizer isso. E não vai adiantar simplesmente dizer isso. Jesus nos convida a rezarmos pelas vocações. Insisto nesse pedido hoje, rezemos pelas vocações, para que aqueles que Jesus chama, porque Deus sempre chama, tenham a generosidade de responderem ao chamado de Deus. E que aqueles que são chamados também não tenham receio por causa das suas limitações. Se nós olharmos a lista que São Mateus traz, logo em seguida, a lista dos apóstolos, nós vamos ver que não eram pessoas prontas. Jesus não escolheu pessoas já preparadas. Ele escolheu os seus discípulos e agora ele vai prepará-los. Ele vai trabalhar o coração deles. Então, não tenhamos medo de responder ao chamado de Deus quando percebemos nossas limitações. Abramos o coração para que Jesus possa trabalhar o nosso interior. Os apóstolos tinham muitas fraquezas, muitos defeitos, mas a graça de Deus foi trabalhando. Jesus enviou o Espírito Santo que transformou o coração dos apóstolos. Peçamos também essa graça para os apóstolos dos dias de hoje, para os nossos sacerdotes, para os nossos bispos, que Deus possa trabalhar o coração de cada um de nós, missionários, apóstolos, discípulos, para que nós possamos ser sacerdotes, pastores, segundo o coração de Jesus. Reze pelas vocações, reze pelos sacerdotes, para que nós possamos não só ser instrumentos da graça de Deus, mas para que a graça de Deus possa também trabalhar, transformar os nossos corações. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.